Olá pessoal, Winnicott do zero, aula 9. Só fazendo uma correção aqui, porque eu tinha dito que a aula 8 acabaria ficando extensa, mas não tinha confirmado aqui no texto. Na verdade, o capítulo Tempo de Guerra é um capítulo muito grande, então a aula 8 está lá, a aula 9 está lá, 10, acho que é 11, 12, tem um monte de aula. Então eu preciso criar uma aula 8B, essa aqui é a aula 9. Então até a outra aula estava escrito 8A, mas eu mudei lá, só está 8, aqui é a aula 9. Então, só para retomar, ele vinha falando da questão da tendência antissocial, da sobrevivência do ambiente, né? Sobrevivência do analista. E aí eu coloquei para vocês, né? A gente falou aqui na página 107 do livro, daquelas três etapas, né? Do ideal inicialmente, né? Do bebê, ou no caso de uma adoção, no caso das crianças evacuadas, que tem a situação ideal, né? Depois, então, o ataque ao ambiente, né? Ao ambiente, ao objeto, ao analista, né? Ao cuidador, e a importância da sobrevivência. Então, é muito interessante, porque ele está falando aqui de um tipo de experiência, de uma falha ambiental na dependência relativa, e essa falha ambiental cria essa experiência de não confiabilidade no outro e no ambiente. Então, dessa forma, é uma pessoa que vai buscar experiências de confiabilidade nesse momento de idealização, mas quando encontra essa situação de confiabilidade, de alguma forma vai reaparecer a falta de confiança, porque já teve essa falha uma vez. Então, o que vai acontecer? Vem a testagem do ambiente para ver se o ambiente vai suportar, né, vai sobreviver a tudo isso, para dar então poder ter certeza que a realidade existe e que a realidade se mantém. Então, por isso que enquanto para Freud a realidade acaba sendo alguma coisa frustrante, para Winnicott é um lugar de segurança, porque a realidade significa que as coisas vão se manter, independente da minha idealização disso, né? Então, essa testagem ambiental, essa sobrevivência do ambiente, sobrevivência do analista, que eu até mandei o texto para vocês, ela é fundamental, principalmente na clínica, né? Alguns pacientes vão nos atacar de alguma forma, vão direcionar a sua hostilidade, e a gente precisa sobreviver a tudo isso, mas lembre daquela sobrevivência, não é uma sobrevivência pode fazer o que você quiser, né, se expressa, taque fogo em tudo, etc e tal. Ele está falando de uma outra coisa, que é uma sobrevivência que você diz, assim, ó, isso me incomoda, isso me irrita, né, estou aborrecido com tal coisa, então você devolve isso. Vai ter o caso, como eu já comentei, da Margaret Little, que ela vai, destrói o consultório do Winnicott, e ele simplesmente sai da sala e deixa lá destruindo. Depois ele volta, e aí quando ele volta, ela está lá meio que esbaforida e veio na destruição que ela fez, ele fala, bom, até a próxima sessão. E ela fica impressionada, assim, então vai ter próxima sessão, então você vai sobreviver a isso? E aí quando chega na outra sessão, a coisa não está completamente arrumada, porque se estivesse completamente arrumado, seria uma irrealidade. E se estivesse completamente destruído, seria uma retaliação. Então o Winnicott vai arrumando aos poucos. E aí, mais uma vez, a estrutura suficientemente boa da situação. Então ele vai falando aqui dessa questão da agressividade, né, que é uma característica que vai aparecer nessa situação da tendência antissocial, mas ele vai indo para trás no processo do amadurecimento. E ele vai falando aqui, né, sobre a questão de não se manter numa situação de submissão absoluta, né? Então aqui, se você pegar na página... Cadê? Então isso que eu falei agora está na página 107, 108, 109. Ele vai chegar aqui e vai dizer na página 110 um pouco até sobre a própria relação da criança com a sua liberdade pulsional, né? Então ele vai dizer dessa liberdade pulsional que, por um lado, você tem essa coisa necessária, mas também tem o medo, né? O medo dessa coisa transbordada disso. Isso vai ter tudo a ver, a gente vai falar mais para frente nesse capítulo, das tarefas integrativas, integração, personalização e realização, que você vai ter, primeiro você tem a coisa não integrada, expansiva para tudo quanto é lado, aí você consegue fechar numa integração, depois você vai dar uma forma para isso e criando dentro e fora, então a coisa vai começando a ter contorno, então esse impulso pulsional, né, essa coisa, essa liberdade pulsional assustadora, ela começa a ter limites, né? Então, por um lado, existe essa necessidade, mas por outro lado, esses estados excitados, eles podem ser demasiados para a criança. O que vai acontecer aqui é um ponto sempre muito delicado para o Winnicott, né? Você fala assim, nossa, mas é tão preciso o que ele fala, a situação, não é nem para cá nem para cá, mas ele vai dizer que naturalmente vamos por aqui na saúde. Mas obviamente a coisa nem sempre caminha por aí.
E ele vai dizer que algumas pessoas, né, algumas crianças ou pessoas, no desenvolvimento da sua personalidade, justamente esses estados excitados que são assustadores vão criar situações de controle para si mesmos, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou me transformar num controlador do que está à minha volta, né? O tirano fascista, ou posso fazer o inverso e me submeter a algum controlador que controle tudo, alguém que garanta isso. Então, ele fala, quando isso acontece, que está falando do fascismo inclusive, ele fala, o resultado é a pobreza da personalidade, aqui na página 110. E ele até fala embaixo de um texto chamado Inata Tendência Democrática, que o próprio processo de amadurecimento levaria a uma democracia e não a uma relação de autoritarismo e coisas do tipo. Então, quando você fala de autoritarismo, você está falando de uma situação de um falso self. Quando você fala de um self verdadeiro, você está falando de uma democracia. E a gente sabe, a gente vê na clínica o quanto pessoas com esse medo ou de alguma forma, deixa eu só ver aqui um aviso que apareceu, pronto, um aviso que apareceu na tela, é porque eu gravo do celular, então às vezes aparecem uns avisos aqui perdidos. Enfim, então a gente vê isso na clínica, essa necessidade de controle que algumas pessoas se colocam, de controlar tudo à sua volta, de ser controlado, né? E a clínica é meio com um convite para conseguir aos poucos sair desse controle. Só que obviamente isso não vai ser uma coisa assim, confie em mim, né? Fique à vontade, isso não acontece. A confiança vai sendo gradual e vai partir do lado do paciente, confiando na consistência ambiental, na sobrevivência ambiental e aos poucos poder sair disso e retomar o ponto da falha. E obviamente quando retomar vai passar por toda aquela testagem que a gente já falou. E ele comenta na 111 sobre esses estados excitados, né? Esses estados excitados que ele fala que muitas vezes encobre alguma coisa muito mais importante que tá para além disso, né? Então, esses estados excitados são importantes, mas entra mais uma vez a questão ambiental para conseguir conter essa excitação dentro de um certo limite. Então, ele vai colocar aqui, o excitamento tende a surgir na teoria das relações objetais como uma defesa contra algo supostamente mais valioso, né? E ele coloca aqui, e põe aqui a implicação das observações de Winnicott, é que a liberdade seria a libertação do excitamento físico, como se nos estados de desejo o self estivesse, né, então no desejo, na excitação, por assim dizer, submetendo-se à tirania do corpo. Foi o self relativamente descomplicado pelo desejo, a criança absorta no brincar, a experiência da amizade e o orgasmo do ego, que Winnicott descreveu como uma experiência altamente satisfatória, assim como a que pode ser obtida em um concerto ou no teatro, né? Então aqui veja aquela criança que não consegue entrar numa situação do brincar por conta dessa excitação excessiva, né, que é decorrente de uma impossibilidade de ter um corpo que consiga de alguma forma dar contorno para tudo isso, e o tempo todo fica excedendo, né? Então aquela criança que não consegue ficar em si mesma, né? Enfim, mas é interessante que ficar em si mesmo vai implicar necessariamente estar na presença dos outros, né? Então, si mesmo na presença do outro, porque muitas vezes ele vai dizer a criança se fecha, mas esse se fechar não é um si mesmo, muito mais um retraimento e a criação de um mundo pessoal que é descolado do mundo que está à sua volta. E aí, para dar esse exemplo, ele vai falar do jogo da espátula. O jogo da espátula é um jogo bem interessante, vou comentar aqui bem por cima, mas o que ele coloca é uma espátula metálica, né, de baixar a língua do bebê. Ele coloca, né, deixa assim disponível na mesa, e ele quer ver o tipo de situação que vai acontecer na clínica. Então você tem ali essa espátula na mesa, que é de metal brilhante. Ele fala, um bebê saudável, o que ele vai fazer? Ele vai chegar, ele vai se deparar com a espátula, ele vai se interessar por conta do brilho reluzente, ele vai olhar para o Winnicott, ele vai olhar para a mãe, então ele se encoraja e vai para o gesto, ele vai lá e pega a espátula, puxa para ele, então ele vai lá, enfia na boca, morde, aí joga no chão, aí alguém devolve a espátula, ele pega, morde, joga no chão, aí pega, puxa de novo, e depois a coisa chega uma hora que ele não quer mais, ele abandona. Ele fala, nisso daqui você encontra os rudimentos de toda uma situação saudável futura. Ele fala, a criança primeiro se interessa, isso é ótimo, se interessa, e ela então leva em consideração o ambiente, mas sem considerar o ambiente que seja
ameaçador ou que ela se submeta. Então ela só avalia e ela vai para o gesto. Então o gesto já mostra essa coragem de ter uma intervenção autêntica no mundo. Ela vai para esse gesto, pega essa espátula e puxa para ela. Quando puxa para ela, já tem um eu aqui. Quem já viu um bebê de perto sabe assim, até uns 2 meses e meio a criança fica brincando com a coisa tudo aqui para frente. Chega por 2 meses e meio, desculpa. Chega por volta dos 3 meses, ela começa a fazer isso. Então ela pega a espátula e puxa para ela. Então já tem um eu, já tem uma noção de um centro de gravidade que é um eu. Aí ela pega essa espátula, coloca na boca, coloca dentro da boca, ou seja, tem um dentro e tem um fora. E vai então para morder, ela vai morder com a gengiva aquela espátula, vai poder fazer a destruição do objeto e vai abandonar o objeto. O objeto aparece magicamente, volta, ela vai lá e destrói esse objeto, o objeto aparece de novo na máscara, a máscara destrói esse objeto, até que uma hora esse objeto ela perde o interesse, de alguma forma, ele tem um dado de realidade e ela abandona isso. Então ele fala, um bebê que faz isso, ele consegue revelar a sua saúde emocional naquele estado, naquele momento. Então é muito legal porque a gente vai pensar nisso, a gente vai pensar em situações que não seriam saudáveis, que seria, sei lá, um bebê que vê aquilo e se inibe, um bebê que se desespera com aquilo, um bebê que vai pro gesto e a mãe entra retalhando, ou o profissional entra retalhando. E o Winnicott vai comentar aqui na página... Aqui, deixa eu ver o que ele coloca... Aqui... Ele vai dizer aqui... Eu não vou achar, que uma hora ele comenta sobre a mãe que vai dizer... eu não vou achar aqui não. Mas ele vai dizer que, então, que toda essa cena é suportada por todos, compartilhada por todos. E eu acho legal pegar esse ponto aqui do jogo da espátula e pensar um pouco em situações clínicas. Porque a espátula está o tempo todo ali. E até um amigo meu, psicanalista, e ele uma vez perguntando assim, tô com uma dúvida nesse caso, eu não sei o que esperar, não sei o que eu faço. E a minha recomendação foi assim, seja a espátula. E ele falou assim, nossa, perfeito, entendi. Então é legal isso, porque seja espátula significa fique disponível para que ele possa mostrar o uso que ele pretende fazer de você. Porque o uso que ele vai fazer de você vai mostrar onde, em que ele precisa de você, em que lugar de reparação de uma falha a pessoa precisa de você. Então a gente pode pensar na situação clínica dessa forma, a gente pode pensar, eu penso muito na caixa lúdica dessa forma, eu sugiro, deixar a caixa lúdica num lugar não já aberta ou escondida, mas deixar ali no meio da sala, para chegar, você entra numa sala, imagina você chega na sua casa, tem um baú, tipo um baú de tesouro, assim, o que se espera é que você fala assim, mas o que é aquilo? O que tem lá dentro? Posso ver? E aí então a criança abre, tem criança que vai, joga tudo, destrói tudo, não consegue usar nada, tem criança que olha e fica assim, posso pegar aquilo? Só pega uma única coisa, não vê o resto. Tem crianças que, por exemplo, chegam, você coloca a caixa lúdica, ela simplesmente ignora, não vê de forma alguma. E o lance da caixa lúdica, não só o uso dos personagens, dos brinquedos, mas eu gosto muito mais dessa situação de deixar um objeto interessante disponível e ver o uso que vai ser feito. Essas etapas todas poderão ser encontradas. Enfim, eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui hoje, porque eu gostaria de falar para vocês, eu vou enviar um texto que é do Gilberto Safra, um clínico, um teórico fascinante, assim, gosto muito do que ele escreve e do modo que ele articula as coisas, a clínica e a teoria. E ele tem um texto falando um pouco da estrutura da sessão, fazendo uma correlação com o jogo da espátula. Então eu vou fazer um vídeo, vou pegar esse texto, até eu vou olhar na ordem das aulas, porque se eu não me engano na ordem das aulas seria uma outra coisa agora, começaria a entrar acho que em psicose, cuidados maternos, mas eu acho que poderia trazer, já que eu comentei o jogo da espátula, trazer esse texto aqui. Então eu vou dar uma procurada nele, que eu tenho ele em algum lugar do meu computador, mas eu sei que tem na internet. Mando para vocês e aí na próxima aula eu faço um comentário em cima desse texto, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.